Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui do nosso comentário exegético da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes e nós estamos aqui na nossa 12ª aula deste módulo. Na última aula eu traduzi aqui palavra por palavra e só para que a gente tenha o texto completo, acho que dos outros a gente não fez isso, é bom a gente fazer para a gente ter a nossa própria tradução, tá? Mas lembre-se que é aquela tradução mais, digamos assim, menos rebuscada, menos estilizada. A gente vai fazer uma tradução que é mais a grosso modo, tá? Para a gente poder entender melhor do que a gente está falando. Deixa eu explicar melhor, é melhor fazer do que tentar explicar falando, tá? Então a gente tem aqui, ó, idete é a ideia do vede. Vou tentar aqui ser o máximo reto aqui sem uma linha, né? Então vede. Aí nós temos aqui que tipo ou quão grande, já que nós temos aí o potaten, tá? Mas aí é vede, vamos traduzir como quão grande, já que há uma base para a gente traduzir com esse tipo de acepção, de conotação. Então vede quão grande, aí agapen, vede quão grande amor. Dedoken remin, hopater. Eu vou trazer o hopater para cá, já que ele é o sujeito e a gente está traduzindo para o português. Então, no português, normalmente o sujeito vem antes, tá? Então, veja com grande amor. Hopater, o pai. Dedoken remin. Então, o pai nos deu, né? Nos concedeu. Ou nos deu. Eu vou traduzir aqui como nos deu para ficar bem mais literal, certo? Então, veja com grande amor o Pai nos deu, vírgula, que eu vou traduzir o rina como que, certo? Lembra que a gente, no português, a gente tem a ponto de sermos chamados filhos de Deus, mas literalmente a gente pode traduzir como o que, e aí depois na tradução, no nosso estilizar, digamos assim, a nossa tradução, ele finalmente significar isso. Então, veja com grande amor o Pai nos deu, que klethomen, eu vou traduzir então como que somos chamados, teknatheu, ou seja, que somos chamados filhos, de Deus, teknatheu. Somos chamados filhos de Deus. E aí nós temos o kai esmen, e vai ser significado, eu vou traduzir, vou colocar um ponto aqui, não tem vírgula, aliás, tem uma vírgula aqui, como você está vendo, mas eu vou traduzir vou colocar um ponto aqui para que a frase faça mais sentido. Ah, professor, mas tem uma vírgula lá no original. Não tem, certo? Originalmente as palavras e os textos foram escritos totalmente em maiúscula, sem ponto e sem espaçamento, sem sinais de pontuação. Então essa vírgula aí ela não está no original. Essa vírgula é uma inserção do editor da Bíblia em grego para nos ajudar a entender. Mas isso faz parte da sua colocação, tá? Então, vede com grande amor o Pai nos deu, que somos chamados filhos de Deus, e eu vou traduzir como e somos. Beleza? Então a gente segue aqui adiante. Diatuto, lembra que eu falei que o diatuto significa por isso. Então, por isso, né? Diatuto, por isso. Rocosmos ugnoskei. Rocosmos, o mundo. Então, desculpe. Por isso o mundo, ugnoskei, então o mundo não conhece. Ugnoskei remas. Então, ugnoskei remas não conhece a nós, ou não nos conhece. Certo? Então, eu vou até... deixe-me aqui fazer... Não, vai ficar mais difícil se eu fizer isso. Então vamos tentar aqui
O mundo não... Isso. Vou apagar aqui para colocar o mundo não nos... Porque agora eu estou aqui no remar, certo? Então o mundo não nos conhece. O mundo não nos conhece. Nós temos o hot. Então o mundo não nos conhece porque... E aí a gente tem hot uk egno auton. Então é porque ele, o mundo, certo? Então eu vou traduzir aqui como o mundo não nos conhece porque ele não conheceu a Deus. Ah, professor, mas aí a Deus não está escrito a Deus aí. Realmente não está escrito a Deus. Só que se eu traduzir como porque ele não conheceu ele, vai ficar estranho. Ou porque ele não o conheceu. Ele quem o conheceu. Ele não conheceu ele. Vai ficar complicado. Então, por mais que a gente tente ser literal, muitas vezes a gente precisa usar algumas palavras para deixar o texto fazer sentido para a gente em português, certo? É claro que a tradução faz isso também. A gente tenta ser literal ao máximo, mas algumas vezes não dá. A gente vai ter que trazer alguma dinâmica para o texto para que ele faça sentido para a gente, tá? Muito bem, vede com grande amor o Pai nos deu, ou nos concedeu, que somos chamados filhos de Deus, e somos literalmente, né? Por isso o mundo não nos conhece, porque ele não conheceu a Deus. O mundo não conheceu a Deus. Muito bem, gostei de fazer essa tradução assim. E aí agora a gente vai para a nossa análise, beleza? Na nossa análise aqui, de 1 João 3:1, certo? Agora, aquela lá em cima foi a minha tradução, como eu falei, não rebuscada. Foi a nossa tradução não sofisticada, certo? Agora a gente está com a tradução da atualizada aqui e, obviamente, vai ser a que a gente vai utilizar para analisar, porque a gente precisa de uma tradução que seja melhor em termos de sofisticação para fazer o que a gente está fazendo, que é analisar o texto. Então a gente tem aqui, ó, idete, potaten, vede com grande amor, dedoken remin hopater, o Pai nos deu. Rina tecna theu, clethomen kai esmen, aqui onde eu estou apontando aqui, tá? Beleza, o amor começa o autor, começa o seu parênteses chamando os irmãos a reconhecerem a grandeza do amor de Deus. Vede quão grande amor, potaten, lembra? Veja que tipo de amor, veja quão grande amor é esse que Deus nos concedeu, certo? Então, essa expressão do amor de Deus é ser chamado, a expressão, na verdade, do amor de Deus é ser chamado filho de Deus. Como é que Deus expressa o seu amor? Por que esse amor é grande? Porque, gente, a gente tem que parar e pensar o seguinte, olha. O que significa ser amado por Deus? Não, ser amado por Deus é receber as bênçãos de Deus. Não, ser amado por Deus é saber que Deus cuida de mim. Tudo isso tem a ver com ser amado por Deus. Mas o que é a expressão do amor de Deus, neste caso aqui que João está trazendo para a gente, é ser chamado filho de Deus. Isso significa que você é amado por Deus. Todo o restante da sua vida, por mais que importante seja para você, não é tão importante quanto o fato de que você, como crente em Jesus Cristo, é chamado filho de Deus. É isso que é o grande amor de Deus. Tecna theu, ser filho de Deus, ser chamado filho de Deus. Olhe que grande amor Deus tem por nós. Ele nos dá todas as suas bênçãos materiais já aqui na terra? Não, de jeito nenhum. Vejam então, né, que grande amor é esse, ser chamado filho de Deus. Não, então Deus me dá todos os meus sonhos, Deus cumprir todos os meus sonhos, realizar todos os meus sonhos. Não, esse não é o amor de Deus.
amado por Deus, o grande amor de Deus. É por isso que essa expressão aqui é importante, ó. Vejam quão grande amor Deus nos concedeu. Vejam, ridete, vejam, idete. Esse é o amor. Esse é o amor. É aqui, ó, pessoal. É aqui que está a chave desse texto. Vejam como esse amor é grande. Qual? Esse amor que Deus nos deu, que Deus nos concedeu, Dedoken, que o Pai nos concedeu. Qual foi? O de sermos chamados filhos de Deus. Então, perceba que a referência aqui, no caso a nós, né, Remin, assim o autor se coloca junto com os irmãos como filho de Deus. Eu também achei bem interessante isso, ó. Remin é nós. Antes ele estava muitas vezes se referindo a vós. Eu sempre chamei a atenção aqui para a segunda pessoa do plural. Mas agora o autor, né, João, ele traz para a gente essa primeira pessoa aí. Nossa, então ele se coloca junto com aqueles irmãos. Olha, veja que grande amor Deus nos concedeu, o Pai nos concedeu a nós o quê? O fato de nós sermos chamados filhos de Deus. E o que significa ser filho de Deus? A gente poderia falar de várias formas, mas basicamente aqui, pessoal, ó, o que significa? A todos quantos o receberam, de 1 João 1, né? Aliás, João capítulo 1. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E esses não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O que significa ser filho de Deus? É não ter nascido do homem, da carne. É interessante as pessoas falarem, né, se sentirem, não, todo mundo é filho de Deus, eu vou fazer isso porque eu sou filho de Deus e tal e tal. Como se a pessoa naturalmente fosse filha de Deus. Não é. Está escrito aqui, ó, não é. Aos que crerem no seu nome. Não nasceram do sangue, não é natural, não é algo natural, não é algo que você constrói, que você faz por si mesmo, que você manufatura. Não é. Ser filho de Deus é algo que vem do alto, que vem da parte de Deus. Não é do sangue, não é da vontade da carne, não é da vontade do homem. Eu acho muito, eu queria falar engraçado, mas eu vou falar curioso, certo? Eu acho muito curioso o fato de que aqui, ó, quando ele chama a atenção pra gente, sangue, vontade da carne, vontade do homem, tudo é a mesma coisa. Tudo se refere a uma só pessoa, que é ao homem. Só que ele utiliza 3 expressões. Não nasceram do sangue, é algo humano. Não nasceram da vontade da carne, é algo humano. Não nasceram da vontade do homem, também é algo humano. Mas de Deus. Então ele usa 3 características relacionadas ao ser humano como se fossem totalmente diferentes, mas elas dizem a mesma coisa. Será que ele está querendo dar uma ênfase aqui? É claro que ele está dando uma ênfase aqui. Vontade não é do sangue, não é da carne, não é do homem, é de Deus. Você não manufatura, certo? Você não consegue criar. E isso é interessante, pessoal, porque a gente poderia pensar assim, ó. Dinheiro. Todo mundo pensa logo em dinheiro quando pensa nas bênçãos de Deus, né? Então vamos pensar aqui, dinheiro. Dinheiro você cria, você trabalha, você empreende, você ganha em algum lugar, não sei, uma herança, alguma coisa aí, ganha. É possível criar a bênção dinheiro. Saúde. Tá, vamos criar a bênção saúde. Você se cuida, você se alimenta bem, você faz várias atividades aí e você alcança lá a sua saúde. Autonomia nos relacionamentos. Você cria também. Você faz um bom network, você conhece boas pessoas, você tem uma boa qualidade nos seus relacionamentos, você conhece uma pessoa legal, você relaciona-se com ela e tal, e você cria a bênção do relacionamento, do bom relacionamento. Entenda aqui que eu estou falando isso por conta somente do argumento. É claro que se Deus não abençoar, nada disso é bênção, mas eu só estou querendo dizer que a gente cria. Tem vários cursos na internet para ensinar a ganhar dinheiro, ensinar você a ter um bom relacionamento e ensinar você a ter essas bênçãos manufaturadas aí. Mas
Não tem nenhum curso que vai ensinar você a ser um filho de Deus, no sentido de que vai fazer você se fazer filho de Deus. E é interessante porque João vai falar lá em João 3, lá no evangelho dele, capítulo 3, para Nicodemos. Aliás, Jesus falando para Nicodemos e João narrando isso. Nicodemos pergunta para Jesus: então quer dizer que um homem vai ter que se fazer como criança e entrar novamente no ventre da sua mãe? Algumas pessoas até questionam se Nicodemos, como um homem muito estudioso, faria uma pergunta tão ridícula dessa, né? Mas você não faz o nascimento sobrenatural de ninguém, muito menos o seu. Isso é algo que vem da parte de Deus. E sabe o que isso deveria nos ensinar? Que nós somos amados por Deus, se somos chamados filhos dele. E isso é ser amado. Se nós temos a clareza de que somos filhos de Deus, isso deveria ser a clareza absoluta de que eu tenho o amor de Deus comigo. E isso é suficiente para eu viver. Tem aquela música dos Beatles, né? All You Need Is Love. All You Need Is Love. Eu sempre falo dela porque é bem conhecida. E ela diz: tudo de que você precisa é de amor. Como se o amor fosse a redenção das pessoas. Não. All you need, tudo de que você precisa, is God's love. É do amor de Deus. Essa é a ideia que a gente deveria passar adiante. E simplesmente colocar na nossa vida também. O quê? Eu tenho o amor de Deus comigo? Tenho. Eu sou chamado filho de Deus? Sou. Então veja que grande amor você tem da parte de Deus. Você é chamado filho de Deus. Isso você não cria por si mesmo. Faz as outras bênçãos se tornarem tão pequenas. Porque nós somos chamados filhos de Deus. Deveria ser o suficiente para a gente poder seguir adiante a nossa vida. Mas vamos seguindo aqui, porque eu já falei o suficiente aqui desse texto. Mas só para concluir, eu também achei muito curioso o fato de ele falar aqui, Kai Esman. Kai Esman. Ou seja, e nós somos. Certo? E nós somos. Atualizada traduziu como e de fato somos filhos de Deus. Olha como ela traduziu de forma bela isso aqui. E de fato somos filhos de Deus. Mas você percebe que tudo isso aqui, e de fato somos filhos de Deus, que toda essa tradução aqui, sabe quantas palavras ela tem no original? Ela tem duas. Kai Esman. Ou Esman, melhor colocando. Kai Esman. Ou seja, e sim, nós somos. E de fato nós somos. Ou seja, João está chamando a atenção assim, veja com grande amor. E olha, nós somos. Kai Esman. Nós somos filhos de Deus. E isso é suficiente. Nós não precisamos de mais nada. Nós temos o amor de Deus. Veja como essa mensagem é fantástica para aquelas pessoas que recebiam a ideia de que elas precisavam de algo a mais. Elas precisavam de um mais. Não, você é filho de Deus, você precisa de mais conhecimento. Porque se você tiver mais um conhecimento especial, aí você de fato vai ter a proximidade da parte de Deus. Você vai ter a intimidade com Deus. E João está dizendo para essas pessoas, não. Não escute isso, sabe por quê? Porque você tem o amor de Deus. Você tem o amor de Deus. Se você é chamado filho de Deus, você tem aquilo de que você precisa. Você não precisa de mais nada. Mas vamos adiante. Temos muito a falar aqui. Diatutok hokosmos ugnoskei remas. Hot uk egno auton. Estou lendo aqui essa porção. O que nós podemos pensar aqui? Em primeiro lugar, nós temos esse diatuto aqui. Estamos bem aqui exatamente. Diatuto, por essa razão, tá? Por essa razão, já que nós somos filhos de Deus, irmãos, eu quero dizer que eu fico extasiado quando os textos bíblicos, eles falam de uma forma muito clara quando a gente entende o argumento do autor, sabe?
A gente tem analisado aqui 1 João, a gente tem ido fundo aqui em 1 João, e a gente tem notado que ele está tirando aqui a ênfase daquilo que as pessoas podem tentar fabricar nessa intimidade com Deus, nessa busca das bênçãos de Deus, e ele está tirando o foco disso e diz assim, olha, é por essa razão, porque nós somos chamados filhos de Deus, porque Deus nos deu o seu grande amor, é por isso, de atuto, por essa razão, ho cosmos, o mundo, o gnoskei remas, o mundo não nos entende. O mundo não nos entende. Sabe, isso deveria estar no espelho de manhã, quando você acorda e você olha para o seu espelho, você deveria olhar para essa frase aí antes de dormir. Ou assim que acordar. Você tem que olhar para isso aí, eu também, todo dia. O mundo não nos entende. Ho cosmo u gnoskei remas. O mundo não vai entender, porque ele não consegue fabricar o nascimento de um filho de Deus. O mundo não consegue fabricar isso e ele não consegue entender. E com isso eu quero dizer para você que você não tem que se enganar, e eu até anotei isso aqui, ó, como se esse status, que status? O de ser muito rico, muito poderoso, muito conhecido, muito inteligente, muito estudado, como se diz? Não. O status de ser filho de Deus. O status de ser filho de Deus, não pense que esse status aqui ele vai gerar algum respeito do mundo para você. Não fique esperando que o mundo vai entender você. Não fique esperando que o mundo vá compreender você se você está tentando fazer a vontade de Deus. Ele não vai entender, ele vai lhe perseguir, ele vai fazer pouco de você. As pessoas do mundo não vão aceitar você seguir a vontade de Deus. Você ser um filho de Deus, eles não vão entender. Então o texto aqui está sendo muito claro. Por essa razão, de atuto, ser um filho de Deus, no mundo não nos entende. É por essa razão. Porque nós somos filhos de Deus, o mundo não nos entende. E esse status nunca vai gerar o respeito do mundo. O mundo não vai nos entender. O mundo vai nos odiar, na verdade. E entenda isso aqui que eu estou lhe falando. Quanto mais comprometido você for com os padrões de Deus, menos o mundo vai lhe conhecer. Quanto mais identificado como filho de Deus você for, mais o mundo vai nos odiar e menos ele vai nos entender. Pare para pensar sobre isso. Não tente fazer o mundo entender o seu status como filho de Deus. Não tente fazer o mundo entender as suas motivações como filho de Deus. Ele não vai entender. Por quê? Porque está escrito: ho cosmos u gnoskei remas. Está escrito aqui, ó, bem aqui exatamente. O mundo não nos entende. Por quê? Porque o mundo não conheceu a Deus. Na próxima aula eu vou falar mais sobre essa palavra cosmos, certo? Em 1 João. Interessante é o fato de que ela aparece 23 vezes em 1 João. João queria que as pessoas entendessem a relação desse cosmos, a palavra coisa, queria que as pessoas entendessem o que era esse cosmos aí. Então isso vai fazer com que a gente entenda melhor o que o João quer dizer. Mas já para adiantar, a gente pode perceber aí, não tente fazer o mundo entender o que ele não consegue entender. Suas razões, suas motivações, seus princípios dentro da palavra de Deus. Ele não vai aceitar. É isso por hoje. É só. Na próxima aula a gente continua aqui o versículo
esse versículo aqui, se é o versículo 2, né? Aliás, o versículo 1, e seguimos adiante para o versículo 2. Beleza? É isto, um grande abraço.